todo mundo para cá, tudo fica mais legal. Tá bom. Combinado. Pessoal, boa noite, tudo bem? Oi, gente, boa noite. Quero agradecer primeiro vocês estarem aqui. Quem não teve na segunda ou na terça, essa ideia é uma ideia muito antiga nossa da Sobrap. Transformar o aniversário de Freud em uma oportunidade, a gente poder estar nos confraternizando, conversando, trocando ideias, né, sobre a psicanálise. Esse ano, 2026, coincide, né, com uma data redonda, são 170 anos do nascimento de Freud e 120 anos da fundação da Sociedade Psicanalítica de Viena, que ele fundou em 1906, a famosa Turma das Quartas-Feiras. Foi o primeiro modelo de transmissão de conhecimento que o Freud criou através da Sociedade Psicanalítica de Viena. Então, a nossa ideia essa semana é de um reviver, um relembrar, um trazer de novo a ideia de que a psicanálise ela começa assim, entre pares, né? Conversando sobre os temas principais. E os professores que prontamente se prontificaram a trazer para vocês vão trazer um pouco do que era o início de Freud e de como é hoje, né? Como está hoje no contemporâneo. E isso de uma forma leve, de uma forma tranquila, para que, independente da formação ou do grau de saber de cada um, todos possam conhecer um pouco mais do que é psicanálise. Por isso, essa semana, nós decidimos abrir para os nossos alunos, para os nossos amigos, para outras profissões, para que possam também conhecer um pouco, compartilhar e conhecer um pouquinho da Sobrap também, tá? Que para nós é um prazer receber vocês. Pessoal que está em casa, obrigado aí pela presença novamente. A gente vai estar gravando essa apresentação aqui da professora Melissa, não com o intuito de repassar, mas com o intuito interno mesmo nosso, de depois a gente rever e poder melhorar isso para os próximos anos. Então, agradeço a participação de todos vocês e a presença, tá bom? E daqui uma hora eu volto. Agradeço a professora Melissa, esse tema fantástico, maravilhoso, foi um gatilho ali, né, para Freud poder entender o que estava acontecendo com ele logo depois do falecimento do pai dele, e aí ele se debruça sobre si mesmo e encontra em si mesmo algo que, segundo J. Másio, né, ninguém escapa, o tal do Édipo, tá bom? Então, pessoal, com vocês, nossa professora, a doutora Melissa Gagliardi. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigada. Estou vendo aqui. É muito legal, muito satisfatório ter várias turmas, pessoas que já estudaram lá atrás, pessoal que já está atendendo, né? Um pessoal que começou agora, outros que estão no meio do caminho. É muito, muito legal esse encontro. Achei fantástica a ideia da Sobrap e agradeço a disposição de vocês estarem aqui, que é muito importante para a gente, essa união, né? Daqueles que já estão atendendo, daqueles que estão no caminho, dos que iniciaram agora, porque a psicanálise é um caminho muito solitário. Então, a Sobrap, né? Se a gente pudesse encontrar e dividir e trocar, como essa semana, e vai ser muito rico para todos nós. Então, agradeço muito vocês aqui, pessoal que eu já dei aula, aqueles que começaram agora. Tem alguém, assim, olhando todas as carinhas para mim são conhecidas, mas tem alguém, pelo menos no online, aqui não tem ninguém que não é aluno? Não, né? Pelo menos eu estou vendo todo mundo aí, né? Pessoal não é aluna, não estudou, não conhece psicanálise. Mais ou menos, tá? Por que eu estou perguntando? Para eu ver os termos que eu vou usar. Senão já entro aqui no édipo, na castração, que o pessoal está conhecendo e quem não conhece vai ficar. Então eu posso adequar para vocês entenderem do que eu estou falando, tá bom? No online tem alguém que não é aluno, não é estudante de psicanálise, não é psicanalista? Gente, eu não consigo ver chat. Vamos ver se eu consigo ver alguma coisa aqui. Ouvindo. Não sou aluno, Márcio, legal. Vou ver o chat e depois eu vou ter que tirar. Porque depois eu não consigo ver. A Sheila também não. Legal. Vocês nunca tiveram contato com a psicanálise?
Perfeito. Então, vamos lá. Eu pergunto porque senão os termos técnicos ficam um pouco mais difíceis, tá? O que nós vamos conversar hoje, nesse período de 1 hora? Eu vou passar para vocês. A ideia é trazer a trajetória da onde surgiu e por que surgiu o Complexo de Édipo, tá bom? Quem teve aula aqui com a gente tem um módulo só de Complexo de Édipo. Por quê? Porque é a base central da psicanálise. Não adianta os professores falarem que não, né? Eu não estou puxando sardinha para o meu lado, não. Se não existe o Édipo, não existe psicanálise. Então, aqui nós temos a espinha dorsal, a base, o equilíbrio, né? O que sustenta o processo psicanalítico é o complexo de Édipo. Um nome tão estranho que traz aí um mito, né? Que muita gente conhece, e aqueles que não conhecem pelo mito, conhecem pela novela, que nós tivemos lá em 1980 e alguma coisa, foi isso? 1980, 1990, acho que é Mandala, como que chamava? Tinha a Jocasta, o Édipo, vocês não lembram? A novela da Rede Globo? A novela que trouxe a paixão do filho com a mãe, era a Vera Fischer. Não é da minha época, eu li a respeito, né? Eu li a respeito, não é da minha época, eu estava lendo sobre, mas foi uma novela muito famosa. E o Édipo, assim como a novela, é um tema que causa muito tumulto. Tudo bem? Entre. É um tema que causa muito tumulto. Assim como a novela causou na época, o Édipo ele causa tumulto desde a época de 1892, quando começou, 1905, quando surge o texto, os 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, e é um tema bem vivido no processo psicanalítico, inclusive na clínica até hoje, tá? Então é importante a gente entender porque ele vai aparecer na clínica e na nossa vida. O Édipo, o complexo de Édipo, nós vamos falar do quê? Nós vamos falar da relação da triangulação familiar, pai, mãe e filho, tá bom? Então, é sobre isso que o Édipo fala. Então, quando eu vou falar de Édipo, eu vou falar da relação da criança com os seus cuidadores. Como que Freud chega nesse Édipo? Quando, como o professor Átila estava dizendo, no falecimento do pai dele, o pai para o Freud, e é muito interessante ver a história dele com relação aos seus genitores, né? Freud, o pai e a mãe, eles representam claramente a estrutura aí de ego e superego. Quando a gente vê o lugar desse pai na vida do Freud, nós entendemos da onde ele traz o superego. Superego é a nossa estrutura de razão, a nossa estrutura de limite, de regras. E era esse lugar que o pai dele ocupava. O pai dele era um pai onde ele fazia esse papel perfeitamente, de regras, de limite, de autoridade na casa. E a mãe trazia exatamente a estrutura da mãe, do feminino, que ele traz na teoria dele, que é uma mãe acolhedora, amorosa, e ele tinha um vínculo muito grande com essa mãe, inclusive de dizer, né, que ele era o filho preferido. E, através dessa estrutura materna e paterna, que ele traz o dizer da estrutura dele, né? Como uma pessoa decidida, bem decidida, conhecedora, imponente, vamos dizer assim. Que o pai traz esse lado de regra e limites e imponência, e a mãe o lado do acolhimento, da autovalidação, por ele se validar assim. Gente, tomar uma água aqui. Estou sem fôlego hoje. Se eu estiver muito rápido, falando muito alto, me avisa, que eu falo alto. É uma mania. Falo com a mão também. Bom, quando o pai dele falece, rompeu ali o esteio, né? Ele passa por um luto muito difícil e, após a morte do pai, alguns sonhos começam a vir. Então, ele sonha, tem a carta de 64, acho que eu posso mudar os slides, né? Me lembrem que eu vou falando
e eu esqueço dos slides. Mas vamos lá. É que o tempo é curto e já começa a dar nervoso. Aqui que a maioria me conhece, meu nome é Melissa, como a professora Atila falou. Eu sou professora da Sobrap, do módulo Teoria Psicanalítica 2, Terapia de Grupo e Metapsicologia e Complexo de Ética, tá? Tenho registro na Sobrap, sou formada pela Sobrap e meus contatos estão aí. Se alguém precisar, estou sempre à disposição. Ué, não tá mudando. Vamos aqui. Então, eu estava falando disso, da famosa carta de 64. Essa carta de 64, ele escreve, né, para a Fliss. Esse era uma parceria de amizade, mas, na verdade, era como se fosse uma relação de analista e analisando, tá? Antigamente, a psicanálise, ela se desenvolvia através dos grandes estudiosos da psicanálise, não necessariamente dentro de um curso. Não existia curso, na verdade. Eram isso, grupos de estudo, e quanto mais tempo de análise a pessoa tinha, mais habilitado ele estava para participar desses grupos e ali eles poderiam sair para atendimento. Ele escreve, né, para o seu grande parceiro aí e diz que ele teve um sonho com a própria filha, com a filha mais velha. E ele sonha com essa filha como se ele tivesse ali numa relação de amor, de fraternidade e de carinho. E ele se espanta com esse sonho. Ele traz na carta que talvez até por causa do luto ele estava vivendo aquilo, mas que ele entendeu que esse sonho estava trazendo as inconstâncias que ele estava vivendo com relação à neurose, as neuroses das suas pacientes, né? Então, ele traz ali uma dúvida, ele fala, eu estou tão incomodado com essa relação neurótica dos meus pacientes, que eu estou sonhando com a minha filha, em relação ao próprio ao luto e uma relação de amor com a própria filha. E aquilo causa espanto para ele. Falou, bom, tem alguma coisa aí que eu preciso descobrir. Depois, ele traz ali uma relação. Ele, na clínica dele, ele atendia as histéricas, né, que é o início da psicanálise, vem através da própria histeria. E ao atender as histéricas, ele entende que a relação dessas mulheres, a histeria dessas mulheres, estava relacionada a eventuais abusos sexuais. Então, ele fala, essas meninas, essas mulheres, passaram por abusos e não é possível, só pode ser por isso que elas estão nesse grau de desequilíbrio psíquico, vamos dizer assim. Essas histerias ele relacionava sempre com a questão da própria sexualidade. Quem não conhece, né, nunca teve muito contato com a psicanálise tem como base as nossas questões psíquicas, né, as nossas neuroses vinculadas à sexualidade. A sexualidade, na verdade, não o sexo propriamente dito, não o coito, mas o prazer como uma forma geral. O prazer da criança com relação aos pais, o prazer da criança com o próprio corpo, o prazer do adulto, daí sim, já numa base de sexo, né, da sexualidade genital também. Mas na criança é mais no contato, na relação de ternura. Só que ele estava achando estranho, falou, não é possível todas essas mulheres terem passado por abusos. Porque nas análises, essas histéricas, elas relatavam relações de abuso, relações impulsivas, relações de sexualidade. E ele começou a duvidar. Ele falou, não é possível que isso seja... Quer dizer, de 20, 30 pacientes, todas foram abusadas pelos pais. E aí ele inclui o próprio pai. Falou, então, quer dizer que esses pais são todos perversos. Inclusive o meu. Inclusive o meu. E talvez por isso que eu tenha uma relação de tanta raiva com ele. E ambivalência, né, de amor e ódio com esse pai em relação à minha figura materna.
Ele começa a duvidar dessa relação de sexo e esse lugar de perversão que ele colocou os pais. Essa dúvida começa a gerar esses sonhos em Freud. E aí ele vai para sua autoanálise, tá? Então, antes da autoanálise dele, na verdade, ele, para desenvolver, para entender a histeria, ele começa a trocar mais cartas com Fliss e chega à conclusão que a teoria da sedução que ele tinha desenvolvido não cabia. Não cabia. Qual era a teoria da sedução? Todas as mulheres foram seduzidas pelos seus pais e sofreram abusos. Então, a histeria, num primeiro momento, foi desenvolvida por abusos daqueles pais, na teoria dele. Os cuidadores perversos e abusivos deixam o palco e a cena agora é protagonizada pela sexualidade infantil e suas consequências. Por que isso? Porque ele troca a teoria da sedução, que era a primeira teoria dele com relação à histeria, e fala: não é possível que essas mulheres todas tenham sido abusadas pelos seus pais. Elas estão fantasiando. Ocorriam abusos? Sim, até hoje, infelizmente, né? Nós sabemos que o índice de pessoas abusadas na clínica é muito grande, não só mulheres, como homens. Mas ele chega à conclusão que não podia aquela quantidade toda ter sido abusada. E ele troca a teoria da sedução pela teoria da fantasia infantil. Quando ele traz essa teoria da fantasia, qual a conclusão que ele chega? A criança, ela fantasia a sua relação com esses pais. Ela fantasia esse amor. Ela deseja estar naquele quarto fechado, que ela não sabe o que está acontecendo. E quando ela deseja estar naquele quarto... Ninguém aqui nunca ficou querendo xeretar na portinha lá? Olhar no banquinho da porta? Não? Ninguém ficou curioso para saber o que acontecia no quarto? Pois ele diz que sim, que toda criança fica curiosa para saber o que está acontecendo no quarto. Toda criança quer saber o que acontece com o pai e com a mãe. E como aquilo é muito velado, a criança vai fantasiar, tá? Então, num primeiro momento, a teoria da sedução passa para a fantasia infantil. Ainda ele não chegou no Édipo. Esse é o caminho inicial, que ele inicia o estudo dessa tão deslumbrante, que eu adoro o Édipo, teoria da psicanálise. Após concluir que a teoria da sedução foi afastada, e sim, as histéricas estavam no grau, né, de transtorno psíquico. Por quê? Porque existia ali uma sexualidade reprimida, um desejo reprimido. E esse desejo reprimido não era da mulher adulta, não era da relação com o próprio marido ou da fase adulta. Era um desejo reprimido da infância, onde vinculava os próprios pais, tá? Concluindo isso, ele, em sua autoanálise, também trocando essas cartas, ele relata que após a morte do pai, ele passou a sentir angústias em relação à própria mãe. E essas angústias na relação de afeto, de agora eu posso ocupar esse lugar que eu tanto desejei, mas ela é do meu pai, agora como que eu faço? Quer dizer, angústias que não eram do homem adulto, mas as angústias da própria criança, enquanto ele desejou aquela mãe na sua infância. E ele traz isso nas cartas, que os sonhos foram trazendo para ele essas realidades. Por isso que o primeiro livro, na verdade, né, a primeira obra dele é a relação dele com os sonhos, porque Freud traz muito do início da psicanálise, interpretando os seus próprios sonhos. Aqui ele descobre que ele sim tinha um amor fraternal e sim, ele desejou aquela mãe. A partir desse momento, ele passa a trabalhar
num processo investigativo, vamos dizer assim, com os filhos dos seus pacientes, dos seus parceiros de estudo, e vem o caso Hans. Oi, vocês estão me ouvindo? Alguém? Certo? E vem o caso Hans. O caso Hans é o filho de um amigo e parceiro de estudo, e esse menino, esse parceiro de estudos, né, chega e fala para ele, olha, meu filho está estranho, eu não sei o que aconteceu, ele adorava a cavalos, e agora ele está odiando cavalos, ele está com medo desses cavalos e está num processo de pânico. Aí Freud chama, fala, traz ele, vou conversar, conversa, né, assim, aqui, né, mas era tudo em cartas, era todo um processo, mas ele chega a ter contato com essa criança, ele não atendia a criança, mas nesse contato ele identifica que o menino passou a olhar esses cavalos como a figura do próprio pai. Então ele transfere para o cavalo o medo que ele estava do pai. E o medo que ele estava do pai estava vinculado à relação dele com a mãe. Por quê? Porque nasceu uma irmãzinha e o Hans começou a disputar aquela mãe. Só que a autoridade do pai, no lugar onde ele diz, né, você não pode ter essa relação aqui, esse lugar é meu, né? O pai vem colocar a regra, vem colocar o limite, traz para o menino a angústia de que ele perdeu aquela mãe. E aí ele passa a rivalizar com o pai através dos sonhos e na figura dos cavalos. O cavalo tinha bigode. Como que é o cavalo? Ele tem um bigode igual ao do meu pai. Então o menino relatava, e aí Freud identificou que o cavalo representava o pai, por isso que ele passou a ter medo dos cavalos. Após isso, ele traz o fechamento dessa teoria, quando ele diz o seguinte: a base das nossas neuroses está vinculada à triangulação infantil, ou seja, pai, mãe e filho, ou filha, tá? Essa relação é que vai trazer a base de toda a nossa estrutura. Nós temos ali, para quem estudou, as fases oral, anal, que contribuem, mas o que fecha a personalidade infantil é o complexo de Édipo, tá? Ele determina a formação das identificações. O que é isso? O que é a formação das identificações? Tudo que eu vivi entre a estrutura pai e mãe e criança é que vai ser a base dos meus relacionamentos, do que eu vou me identificar, inclusive com a minha própria sexualidade. Porque, num primeiro momento, ele diz o seguinte: somos todos bissexuais. Somos todos bissexuais. Nós não temos uma estrutura de sexualidade até que esses hormônios venham e decidam, né, através de outros contextos, mas também com base no complexo de Édipo, é que aí a criança pode sim dizer, olha, eu sinto desejo por homem, eu sinto desejo por mulher, mas é num segundo momento. Num primeiro momento, a nossa sexualidade ela é neutra. Porque o que vai direcionar é o desejo que eu sinto. E o desejo que eu sinto só vem na puberdade. Antes disso, nós não temos esse direcionamento, tá? A criança, ele traz essa base para dizer que, nesse momento, a criança ela vai amar e desejar o pai, assim como ela vai amar e desejar a mãe, seja homem, seja mulher, tá? O primeiro amor dessa criança é essa relação materna. Então, a menina, ela entra numa relação simbiótica com a mãe e o menino também entra nessa relação de simbiose com a mãe. Depois, isso vai, né, se desmembrando, vamos dizer assim, pela imposição do pai, pela imposição da sociedade. Então, a exclusão da criança dessa cena primária que a gente fala pode gerar uma série de sentimentos fortes e intensos. Então, esse movimento onde eu não posso cumprir e não posso suprir o meu desejo daquela mulher causa uma intensidade de emoções.
e não ter maturidade para lidar com essas emoções intensas é que causa a nossa neurose. Então, é a perda dessa estrutura materna, é não saber lidar com aquele sentimento proibido, né, de desejo daquela mãe. Então, tudo isso causa o que nós chamamos hoje de neurose, tá bom? Tem também algumas estruturas, né? Freud traz até a relação com a própria psicose, com a própria perversão. Então, o Édipo, ele vai trazer ali um emaranhado de situações onde essa estrutura base neurótica saiu de como essa criança lidou com o Édipo, assim como a perversão, assim como a psicose, tá? Papel fundamental de organizador central da estrutura da personalidade. Então, a nossa personalidade, ela está vinculada, né, ao que nós vivemos na relação pai e mãe, tá? Ah, a Melissa mais não tem pai. Ah, a Melissa não tem mãe. Ah, hoje a família é diferente. Sim, mas aí nós vamos precisar de um outro historiador ali, de um outro psicanalista, de uma outra doutrina para completar. A teoria, Freud escreve o Complexo de Édipo, ele inicia isso em 1892, mais ou menos, quando ele não cita Édipo, mas ele já vem naquela história, a teoria da sedução, ocorreu abuso, não ocorreu, a criança fantasiou. 1905, ele traz os 3 ensaios da teoria da sexualidade. Então, essa teoria foi desenvolvida em que momento da estrutura da história, da vida? Não existia família que não fosse pai, mãe e filhos, certo? Tinha mãe solteira? Podia até ter, mas era velado. 1900, né? Essas mulheres não tinham esse direito. 1900, gente, a criança existia. Muitas vezes a criança nem mamava, né? Era mãe de leite, ama de leite. Não existia reconhecimento nem sequer de uma estrutura de sujeito ali. O ECA, por exemplo, veio quando? Quantos anos depois? Então, a criança não tinha essa validação de importância. Então, quando ele chega e diz a criança, sim, ela sente essa relação, ela tem angústias com relação ao pai e à mãe, ela não consegue se desvencilhar dessa triangulação, ele é rechaçado, porque a criança sequer tinha importância, né? Em 1900, a criança ia do hospital enrolado, e ficava enrolado porque uns 2 meses ali, naqueles panos todos, né? Então, e ele traz a teoria baseada nessa estrutura de família: pai, mãe e filho. A mãe fazia o quê? Lavava, passava, cozinhava, cuidava dos filhos, ficava cuidando da casa, na estrutura da mãe dele, certo? O pai fazia o quê? Ele trabalhava. Então, muitas vezes, essa criança já tinha que estar trocada, limpa, lavada, de banho tomado, dormindo quando o pai chegava. E quando a criança fazia alguma coisa, o que a mãe falava? A hora que seu pai chegar, você vai ver. Então, essa foi a estrutura que ele criou essa teoria. Então, a teoria, ela vem dizer o seguinte: a relação pai, mãe e criança é primordial. E não existe qualquer pessoa na face da Terra que não tenha passado pelo Édipo, tá? Então, mesmo hoje, na nossa vida atual, da forma como a sociedade vive, o Édipo, ele é vivido por todas as crianças de 4 a 6 anos, certo? Pode começar aos 3? Pode. Na época dele, o momento mais importante era os 5 anos de idade. Hoje, como a criança está na escola mais cedo, como a relação é diferente, a gente pode dizer que isso pode acontecer aos 3, aos 4, aos 5, aos 6 anos, e às vezes aos 8, às vezes aos 12, mas ela vai passar por esse processo edípico, certo?
o Édipo, ele traz esse nome porque quando ele fecha essa teoria, analisando a própria vida, a própria relação com o pai e com a mãe, quando ele fecha essa teoria, ele relaciona ao mito, né, de Sófocles, que é o Édipo Rei, quando ele faz a ligação e analogia ao mito. Por que o mito? Então, aqui, a amnésia infantil, né, que nos coloca nesse lugar. A amnésia infantil dessa relação amorosa de pai, mãe e filho é recalcada, aquilo está guardado e vai refletir na nossa base adulta, vai refletir nos nossos relacionamentos, a gente já volta nisso, tá? Quando eu for falar do reflexo do Édipo na nossa vida atual. Uma relação muito interessante que ele faz com o mito. Então, o mito, não sei se todos conhecem, mas a história de Édipo, Édipo Rei, que tem a peça, né? Tem aí na mitologia grega, Sófocles traz essa base teatral. Eu vou falar bem rapidinho, para a gente não estender por causa do horário, tem mais meia hora. É difícil, gente, eu falo isso em 4 módulos, né? Mas eu estou fazendo uma base aqui que eu, na verdade, nem trago nos módulos. Quem teve esse módulo comigo, com certeza não viu isso que eu vou falar do mito hoje. As cartas eu também não trago no módulo, né? Foi uma coisa nova que eu quis trazer, diferente do que eu trago nas aulas. Esse início da vida dele, a gente acaba nem falando nas aulas pela falta de tempo, né? Mas o mito, a relação do mito, ele traz por quê? A história do Édipo, Édipo nasce numa família de reis, né, de Tebas, onde Lion, o pai, Jocasta, a mãe, ela tá grávida, eles vão consultar o oráculo, e o oráculo diz o seguinte, vocês lembram, né, naquela época, né, dos reis, muito antigamente, tudo era o oráculo, né? O oráculo era onde havia ali, o oráculo falou, é certo que vai acontecer. Quando ele foi consultar esse oráculo, o oráculo diz para ele: olha, o seu filho vai matar o pai e vai casar com a mãe. Aí, lá um pai falou o seguinte: não vai matar minha mulher, não. Eu vou sumir com essa criança. Então, quando nasce Édipo, ele pega esse filho e manda o servo matar. Falou, olha, não quero matar esse filho, mata esse menino. O servo, com dó, entrega para um pastor que leva para um outro reinado, um casal de reis que não tinha filhos, adota Édipo e cria Édipo como seu próprio filho. Édipo foi criado num outro reinado e com muito amor, muito cuidado, e também consultando o oráculo diz para ele: você vai matar o seu pai e vai casar com a sua mãe. Ele falou: de jeito nenhum. Meu pai e minha mãe, que eu amo, não vou não, eu vou sumir, vou embora. Eu não posso matar meu pai. Ele não sabia que ele era um filho adotivo. Ele pega as coisas dele e sai. Quando ele sai, no meio do caminho, ele encontra um movimento, um conflito. Um conflito entre dois reinados. E ele entra naquela confusão e começa também a brigar e tal, e vai e mata o rei. O rei que estava naquele conflito, ele mata o rei, segue caminho. Quando ele chega perto de Tebas, que era a cidade de origem dele, existia uma esfinge. Essa esfinge estava condenando o reinado todo, toda a população, que se não descobrissem o enigma que ela estava propondo, a cidade seria destruída. E Édipo era a salvação daquele povo. Aí ele chega, qual era o enigma? Ai, deixa eu ver se eu lembro. Quem que qual é o ser que tem... Ai, gente, eu tenho ele aqui. Agora eu fiquei... Deu branco.
Qual é o ser que anda com um pé só? Ai, como que era mesmo? Alguém lembra? Eu tenho no... Qual animal anda com 4 pernas de manhã, 2 ao meio-dia e 3 à tarde? Alguém sabe? O homem. A resposta dada por Édipo foi que o homem na infância engatinha 4 pernas, usando a mão e pé, na idade adulta se sustenta com os 2 pés e na velhice precisa recorrer a uma bengala para caminhar. Então ele revela o enigma e quando ele revela o enigma, ele salvou a cidade, ele foi ali idolatrado. A rainha estava viúva, alguém tinha matado o rei, e aí, por causa disso, ele recebe, como ele salvou a cidade, ele recebe a mão da rainha em casamento, casa com essa rainha, tem 3 filhas com ela e vive nesse reinado. Quem era a rainha? A mãe. Vulgo a mãe. Exatamente. Ele sabia? Não. Aí, de novo, quem? O oráculo, né? O oráculo e o servo, porque eles passaram anos tentando descobrir quem tinha matado o Lion. E ele estava ajudando. Ele mandava, falou: não, vocês têm que descobrir, essa pessoa tem que ser punida. E nessa busca incessante por quem matou o Lion, o servo fala: você matou. Como assim? Eu matei. E aí o oráculo confirma que ele matou. E o oráculo, de novo, confirma que ele era o filho de Lion, que casou com a própria mãe. Ou seja, a premonição, o que tinha que acontecer, aconteceu. Né? E, de certa forma, se cumpriu ali o que havia sido determinado. Por que Freud traz essa teoria? Esse mito, perdão. Quando ele... Só para eu concluir o mito, né? Vamos lá. Quando ele descobre que ele matou a mãe, matou o pai e casou com a própria mãe, ele fura os olhos e foge. E segue a vida acompanhado de uma filha. Uma filha foi cuidar dele. E a Jocasta se mata depois da descoberta. Certo? O que esse mito tem com o complexo de Édipo? Não importa o caminho que você siga, você pode mudar de caminho, você pode largar a família, você pode ter 300 pais, você pode morar com a avó, você pode viver num orfanato, você pode morar na casa de acolhimento, você pode nascer e ir para doação, você pode estar em qualquer lugar. Por mais que você fuja, o que vai acontecer? Você vai passar pelo Édipo. Você vai se apaixonar pela sua mãe e vai matar o seu pai. Na fantasia infantil. Segundo, a relação não tem como fugir. Segundo, ele furou os próprios olhos. Por quê? Para onde foi essa fantasia infantil? Aonde foi esse desejo recalcado da mãe? Por que eu furei os meus olhos? Porque isso está onde? Está na consciência? Eu consigo enxergar? Ou ele fura os olhos para não ver o que ele fez num ato simbólico? Simbolicamente, para onde foi o Édipo? Para o recalque, para o escondido. Por quê? Eu posso casar com a minha mãe? Eu posso desejar o meu pai? Isso tem uma lei que diz que não. Isso é um incesto, certo? É proibido. É pervertido. Então, eu preciso não ver o que eu fiz. Então, ele fura os olhos. E numa segundo passo do Édipo, com quem que ele vai embora? E com quem que Freud sonha no primeiro momento do seu caminhar na conclusão, para iniciar a teoria edípica? Com a filha mais velha. E foi a filha mais velha que acompanha Édipo e cuida dele como mãe, como mulher,
como esposa, não que ele tenha relações sexuais com ela, mas ela vai atrás desse pai e cuida dele, numa relação fraternal. E a sexualidade para a psicanálise é isso, é essa relação de desejo, de prazer, de fraterno, de ternura, e essa filha segue com ele. Então, o Édipo, vinculado ao próprio mito, não é só porque nós desejamos a mãe, é porque o mito, ele relata que nós não vamos fugir do Édipo. E que sim, ele é uma fantasia, são desejos que se realizam através das fantasias infantis. E é o recalque dessa fantasia, é a proibição dessa fantasia, é a culpa por desejar aquela figura de pai e mãe. É o perverso, né? O pervertido, a perversão vinculada a esse desejo que traz o nosso processo neurótico. Por isso que crescemos vinculados a muita culpa, medo de perder, ciúmes, desejo daquele que é a figura que vai nos remeter aos nossos pais. É sobre isso que ele traz, tá? Então, aqui eu já estava falando para vocês. Então, a autoridade do pai, a relação incestuosa, a castração que a teoria psicanalítica traz, que é um termo técnico utilizado, é essa perda, é esse lugar onde eu fui proibida, é esse lugar onde tiraram o meu direito de ter aquela mulher, de ter aquele homem como meu marido, como minha esposa, porque a criança deseja, ela disputa o lugar do pai com a mãe. Ela quer aquele lugar de esposa. E Freud sentiu isso até quando adulto, quando o pai dele morre. Eu preciso ocupar esse lugar. Mas ele sabe que não dá. Por mais que a figura paterna não estivesse ali, aquilo não era mais permitido e aquilo é proibido. É uma relação abusiva, vamos dizer assim, incestuosa, certo? Os nossos sintomas neuróticos, eles também têm base no Édipo. O que são os sintomas neuróticos? As nossas obsessões, os nossos processos, sentimentos de abandono, e todos esses que eu falei, culpa, medo sem saber, sem ter um motivo real, ciúmes. O ciúmes é um momento psicótico. O ciúmes é um momento psicótico. Por quê? Porque eu fantasio, eu crio, eu vejo coisas. Pode ser real? Pode, mas se o outro quer ficar com outra pessoa, o que cabe a mim? Brigar, ter ciúmes, fantasiar, exigir presença? Então, essas relações de sentimento, de sintoma com o outro, está cheia, completa, emaranhada nessa teoria do processo edípico. O valor do Édipo para o cotidiano da prática clínica, para aqueles que atendem, para quem quer ser um psicanalista, para quem estuda para trabalhar com a psicanálise, mas não é só para a prática clínica. O Édipo é um reflexo na nossa vida, independente, né, da estrutura que está ali. Mesmo que eu não atue com a psicanálise, eu vivo o Édipo. Eu vivo o Édipo por quê? Porque as minhas relações estão vinculadas à relação da triangulação. Os meus amigos, a minha relação com os meus chefes, minha relação de trabalho, qualquer figura de autoridade, e às vezes não é autoridade, mas eu coloco numa estrutura de autoridade. Por quê? Porque o meu inconsciente me levou àquela estrutura, parece meu pai. Então, eu preciso colocá-lo num status de autoridade. Quantas pessoas a gente vê, né, uma questão hoje muito falada, que é o burnout. Às vezes você vai conversar com a pessoa, o burnout foi por quê? Porque ela criou uma estrutura de autoridade sobre aquela gestão. Tem autoridade? Tem hierarquia. Autoridade, não. Mas eu coloco aquela estrutura numa autoridade extrema que eu me
adoeço, eu vou adoecendo, porque os sintomas neuróticos vinculados a essa estrutura de autoridade que eu criei na minha fantasia. E essa fantasia vem da onde? Da minha estrutura edípica. Porque a autoridade da minha infância está sendo transferida para aquela autoridade de chefia. E eu vou sentir os mesmos sintomas que eu sentia enquanto criança com relação ao meu pai, com relação à minha mãe, tá? Não necessariamente só na clínica. Então, essa estrutura, ela vai repetir as demandas da criança na fase adulta. Hoje nós vivemos um processo de repetição daquilo que a gente sentia com os nossos pais. Quem eu sou e o que eu desejo? Essa é a pergunta que a criança faz. Quem eu sou? Ali dos 4, 5, 6 anos, que ela está iniciando um processo de autoconhecimento. Até então, ela não era nada. Mesmo nos dias atuais. Os primeiros anos do bebê, ele precisa de um adulto para tudo. Aí que ele vai entendendo que ele tem um corpinho, que ele tem um xixizador, como traz Freud, né? Que ele consegue fazer xixi, que ele consegue fazer cocô. E aí ele vai dizendo que assim, tá, chega ali nos 5, 6 anos, tem a fase das perguntas. Quem eu sou, o que eu desejo? E ali essa confusão vinculada àquela figura de pai e mãe é a estrutura que vai seguir. E na fase adulta, muitas vezes, a gente não sabe nem quem a gente é. Quantas pessoas não sabem o que desejam? Não sabe o que gosta? Vincula o gosto ao outro. Por que você não escolhe? Ai, eu tenho medo de errar. Não, deixa ele escolher, deixa ela escolher. Eu como qualquer coisa, né? Eu como qualquer coisa. Vamos comer uma pizza? Ah, não, qualquer uma tá bom. Vou pedir de alite. Você vai gostar? Não. Então, essa estrutura onde a pessoa não consegue sequer se posicionar, trazer a sua própria vontade, também está vinculado aqui, tá? Estudar o Édipo e suas consequências para a neurose é o roteiro de uma novela que envolve aprender a sacrificar a satisfação direta da pulsão pela aposta postergada ao amor. Por quê? Porque a criança vai reprimir aquele desejo. Ela reprime a pulsão de desejar aquele genitor, de querer estar ali naquele lugar da esposa. Vocês nunca viram um vídeo na internet? Que tem vários da menina, principalmente nessa faixa etária de 3 a 5 anos, dizendo para a mãe, é meu, ele é meu marido, você não vai ficar. Mas você, com quem você vai casar? Vou casar com o meu marido, o meu papai. E tem um outro do menininho que ele fala para a mãe, o pai fala para ele, eu vou dormir com a mamãe. Não, você vai dormir com a sua mamãe, você tem a sua, eu tenho a minha. Vá para casa dela. Não é? Ele quer dormir com a mamãe. E hoje as famílias, elas intensificam isso. Por quê? Porque quantas crianças estão na cama do pai e da mãe? Com 5, com 6, com 10, com 14, com 15. E a mãe abraçadinha ali com o filho, a gente fala, gente, não faça isso. Casou com o menino, e aí como que nós vamos desvencilhar essa relação? A criança fantasia, ela deseja aquela mãe. De verdade, tem que desprender para que essa estrutura possa viver. O mais importante hoje é a gente entender quem esses pais foram na nossa vida. Quanto dos nossos relacionamentos eles continuam ativos? Marido, mulher, namorada, namorado, chefes. O quanto essa estrutura ainda tem um poder sobre mim, de autoridade. O quanto eu busco salvar o meu pai através dos meus relacionamentos. O quanto eu busco salvar a minha mãe através dos relacionamentos. Para quem não é estudante, mas ouve muito esse termo, né? Não, mas eu tenho dedo podre. Eu só encontro pessoas desse perfil. Por que será? Que perfil é esse? Olha para o pai, olha para a mãe. Quem que eu estou procurando? Será que eu estou procurando meu pai? Será que eu estou procurando minha mãe? Ah, mas a minha mãe foi maravilhosa. Vamos olhar direitinho. Quais estruturas desse meu relacionamento?
que refletem? Quantas pessoas passam por uma relação com o pai e com a mãe, sofrem com o alcoolismo, vê o quanto a mãe sofre com aquela relação e casam com quem? Com alguém alcoólatra. Por quê? Porque a minha mãe sofreu com aquele homem. Eu não posso ser feliz diferente. Eu preciso seguir para honrar, para amar, para continuar o sofrimento dela. Por quê? Porque a relação de simbiose não foi rompida. Eu não me dou o direito de ser feliz porque eu preciso continuar nesse amor simbiótico com a minha mãe. Ou também numa outra posição onde eu quero salvar esse pai. Muito comum, principalmente antigamente, né? Antigamente, que eu digo na minha época, não tão lá atrás, mas numa geração intermediária aí, que pega antes da internet, que não tinha muita informação, quantos pais colocavam os filhos para ajudar? Não, seu pai fez isso, seu pai fez aquilo, e a criança assume um lugar ali de salvar aquela relação. Eu não consegui salvar aquela relação. O que eu vou fazer? Eu vou buscar um igual, quem sabe eu consiga. Então, quando eu falei para vocês da amnésia infantil, do recalque, é nesse sentido. O que eu passei com relação aos meus pais, por mais que eu não lembre, porque o adulto ele tem um defeito, né, entre aspas, o inconsciente ele vai criar uma figura de pai e mãe maravilhosa. Mas e a criança? Será que a criança sentia que esses pais eram maravilhosos? Será que a criança tinha essa consciência? Ou o adulto que criou isso para não olhar para aquela relação que teve na infância? Nosso trabalho clínico na psicanálise é fazer esse link. Muitas vezes eu dou supervisão, aí as meninas, os meninos vêm, não, mas ela disse que a mãe era maravilhosa. Tá, se a mãe era maravilhosa, então tá tudo bem na vida dela, por que ela tá fazendo análise? Se o pai era maravilhoso, por que tá fazendo análise? Não tem culpa, não tem recalque, não sente ciúmes, não tá sofrendo, não tem angústia, porque a angústia foi lá. Na relação de pai e mãe, é isso que a gente carrega, tá? E saindo um pouquinho, Freud traz pai e mãe. Para a gente entender essa teoria na atualidade, nós vamos colocar qualquer cuidador que fez esse papel. Qualquer pessoa que fez o papel, que cuidou, que deu alimento, que trocou, alguém fez, senão a gente não estava aqui, não é verdade? Então, qualquer pessoa que fez esse papel vai ocupar esse lugar de pai e mãe. E a triangulação vai ser realizada. E essa triangulação vai refletir na nossa vida até hoje, certo? Então, essa teoria, apesar dele trazer a base infantil, é para nós entendermos as nossas neuroses, as nossas questões que se repetem nos nossos relacionamentos. E a base está aqui, certo? Então, as fantasias criadas na infância, a relação familiar, a estrutura com o papai e com a mamãe, refletem em toda a nossa fase adulta, buscando lidar com a falta, brigar com a renúncia e sim ocupar aquele lugar da fantasia que era tão real e bom ocupar. Um amor daquele que foi o primeiro e único durante os primeiros anos da nossa vida. Certo? Porque quem não queria ocupar aquele lugar? Então, nós passamos a vida brigando com essa renúncia. A gente passa a vida não querendo renunciar àquela relação com os nossos pais. Aquele vínculo é o primeiro vínculo de amor da criança. É o primeiro contato de um amor genuíno, de um amor verdadeiro, de um amor, entre aspas, saudável. Só que nem sempre saudável. Por quê? Porque as famílias têm estruturas neuróticas cuidando de uma outra criança. Então, são dois neuróticos cuidando de uma criança, cheio de questões da sua própria infância, questões dos seus próprios pais, que refletem na maternidade. E aí, crescemos não só com as nossas neuroses, mas carregando também a estrutura que aqueles pais tinham de questões internas da sua própria infância. Certo? Então, hoje,
É isso que somos. Por isso que o Édipo é tão importante na nossa história. Consegui cumprir o tempo. Desculpem se eu falei muito rápido, mas estou aqui para vocês me dizerem aí as dúvidas. Se vocês querem algum assunto, ficou com alguma dúvida, diga. Às vezes, uma única pessoa cumpre esse papel de pai e mãe, né? Para mim, aí vocês vão passando. Sim. Pode acontecer de uma única pessoa cumprir o papel de pai e mãe. Ou Pode. Pode sim. É que assim, o Átila vai mudar depois, daqui a pouco ele vem, falta 5 minutinhos. A pessoa pode ocupar o lugar de pai e mãe, mas ele não ocupa na fantasia infantil. Então, por exemplo, a mãe criou aquela criança sozinha, né? Do que é muito comum, infelizmente. A criança, a mãe vai ocupar o lugar, muitas vezes, que a gente chama da função materna e da função paterna. Ou seja, ela vai dar o cuidado, o acolhimento, vai dar o carinho, mas também vai limitar, vai trazer a regra, vai trazer o limite, vai frustrar, que seria a função masculina, vamos dizer assim. Porém, o pai dessa criança, ele não vai deixar de existir. Eu gosto muito desse livro aqui, ó, Complexo de Édipo e Sexualidade, da Fernanda Samico. Eu tenho outros, tenho do Quiné, Antônio Quiné, tem do Násio, mas eu gosto muito desse. Ela diz o seguinte: se a mãe pegar essa criança, nasceu, for embora para uma ilha deserta e viver com essa criança lá, sozinha, em algum momento esse pai vai aparecer. Em algum momento ela vai falar: sabe aquele ser do seu pai maravilhoso que te abandonou? Então, aquele ser que não paga pensão, aquele ser que sumiu, né? Porque o seu pai, pronto. O que a criança vai fazer? Pai, quem é essa pessoa? Ela vai para a escolinha, daí na escolinha todo mundo tem pai, ele não tem. E aí o que acontece? Ele vai criar um pai. Ele vai criar um pai. Não sei se vocês viram também, eu lembrei, acho que foi o Átila que me mandou. Ele mandou um vídeo para mim no Instagram, que estava circulando, de um áudio. Era uma reunião de homens, algum encontro de homens, e eles publicaram várias mensagens de WhatsApp de uma criança. Provavelmente esse menino deve ter aqui, uns 8 anos, eu vejo pela voz, né? Não sei. Ele deve ter pego o celular da mãe e mandava mensagem. Ele falava: pai, por que você me abandonou? O que eu fiz para você não me amar? Olha, mas eu amo você. E aí depois vinha outro áudio. Então, pai, então todos os meus amiguinhos têm pai. O que será que eu fiz para você sumir? Nunca aparecer? Depois ele mandava: olha, pai, hoje na escola eu tirei tal nota, eu fui bem na aula, meus amiguinhos todos correram, contaram para os pais, eu não tinha você para contar. Me desculpe se eu fiz alguma coisa para você me abandonar. Então, a criança, por mais que ela nunca tenha visto, nunca esse pai tenha aparecido, ela vai criar ele na cabeça. E vai se culpar, porque é uma base neurótica, que já inicia aí, e é um processo da criança de se responsabilizar pelo abandono. Então, quando ele fala: o que eu fiz para você ir embora, é muito comum. Quando os pais brigam, a criança traz para ela: o que será que eu fiz para eles não se gostarem? Quando os pais brigam entre eles, que não precisa, ou quando qualquer coisa que aconteça. Por exemplo, um dos pais acordou mal-humorado, ou às vezes acontece, né, gente? Então, nos dias atuais, imagina. A criança, na hora, ela: o que eu fiz? O que eu posso ter feito? E essa culpa carregada na infância, ela fica recalcada. Então, eu fiz algo para o meu pai não me amar.
E aí ele me abandonou, por mais que eu nunca tenha visto esse homem, por mais que a gravidez tenha sido toda sem esse parceiro, né? Mas ele existiu, senão não tinha uma criança ali. E aí a criança vai fantasiar. Nós chamamos, né, de idealização, é o pai idealizado. Então, quando a gente trabalha o Édipo na clínica, vai entrar todas as estruturas de cuidado desse adulto. Então, vai entrar, eu estou tratando do adulto, tá? Essa teoria é para o adulto. Eu vou olhar, quem cuidou de você? Ah, minha mãe cuidou de mim sozinha, ela não tinha ninguém, ou foi meu pai. Que pai? Ah, meu avô é meu pai. Não, seu avô é seu avô. Então, nós vamos tratar a mãe, vamos tratar, que eu digo, vamos investigar, vamos falar sobre, vamos trazer vivências, vamos perguntar quem era essa mulher, que é a mãe, vamos falar do avô e da avó, que se essas figuras existiram, de uma babá, se ela existiu, e do pai. Ah, mas eu não conheci meu pai, nunca vi esse ser, não sei nem quem é. Mas você imaginou quem ele era, você criou quem você gostaria que ele fosse? O que você imaginou que isso aconteceu? O que você imaginou que pode ter acontecido para ele ter sumido? Ele faz parte da análise também, porque ele foi criado na fantasia da criança. Entendeu? Então, ele existe. Assim como quando a gente tem um pai onde nós colocamos uma figura, por exemplo, de avô. Primeira coisa, eu sou sempre massacrada, porque a pessoa fala para mim, não, é que meu avô que me criou é meu pai. Ah, entendi. Aí a pessoa tá ali falando na análise, não, porque meu pai foi. Eu pergunto, seu pai ou seu avô? Não, é meu avô, mas eu já te falei que eu chamo ele de pai. Ah, tá bom. Aí eu pergunto de novo. Aí ela fala, meu pai falou, seu pai ou seu avô? Nossa, a pessoa quer me matar. É seu avô. Uma situação importantíssima do complexo de Édipo é que cada um ocupa o seu lugar. A gente precisa devolver as pessoas para as funções dela, porque é exatamente essa triangulação que vai amenizar a consequência de um Édipo mal resolvido. Quem que resolveu o Édipo? Quase ninguém. Na verdade, ninguém. Se tivéssemos Édipos resolvidos, não teríamos neuróticos. Então, ninguém conseguiu passar por essa fase de forma saudável, porque ninguém quer renunciar. Ninguém quer largar aquela mãe. Ninguém quer largar aquele pai. Eu brigo com isso. Eu não vou viver na falta. Não vou aceitar esse lugar. Então, o neurótico, ele não aceita essa renúncia. Na verdade, ele aceita, se culpa e vai querer buscar aquele lugar para o resto da vida. O perverso, ele aceita. Não. O perverso, ele não aceita sair daquele lugar. E ele vai brigar para continuar naquele lugar para sempre. O psicótico, ele nem passa ali, ele vive a fantasia do amor fraternal para o resto da vida. Né? Então, essa estrutura, ela vai criar os três. Pode entrar. Já estamos em umas perguntas aqui. Já terminamos. Então, não importa. O pai sempre vai existir, ainda que na fantasia, assim como a mãe, né? Se essa criança foi para uma casa de acolhimento, ela também vai criar essa estrutura. Ela teve cuidado ali, mas quem é o seu pai? Na real, o verdadeiro? Quem é sua mãe? Ah, mas ela já saiu dessa casa de acolhimento e foi para uma família adotiva. Essa criança tem duas estruturas de pai e de mãe. Essa família adotiva pode suprir aquela falta? Pode. Mas a base ali da fantasia, ela vai existir. Então, pode ser que tenha ainda muitas consequências. Por mais que a família que adotou tenha dado amor, tenha dado carinho, né? A base, a origem, o porquê que aquela família não me quis. Por que aquele pai, aquela mãe, que eu nem sei quem é, me abandonou? O que será que eu precisava ter feito para eles me aceitarem? Entendeu?
São os questionamentos. Qual que é a forma de trabalhar isso para não ser tão doloroso? Repete só para mim no microfone, por favor. Quando você está trabalhando com a criança, qual é a forma de você trabalhar isso nela para não ser tão doloroso esse processo? Olha, para diminuir um pouco a questão, né? A neurose ela vai existir dentro da fantasia criada. O que a gente tenta é, por exemplo, desvincular ao máximo dessas conexões. Dormir com a mãe, muito tempo, a relação de independência desses pais. Muita criança ainda quer que a mãe dê banho, quer ter essa atenção, esse cuidado de bebê. Às vezes já tem uma certa, né, 5, 6 anos, já consegue tomar banho sozinha. Então, isso a gente tenta trabalhar com a criança para ela ir gerando uma certa independência, né? Porque aqui a criança, o desejo, ele também vai ser potencializado com o toque, com o banho, com dormir junto. Ali vai potencializando o processo de fantasia da criança. Agora, evitar 100% é impossível, porque a criança vai no dia a dia, ela não sabe o que está acontecendo, aquilo que a gente estava falando. O que acontece nesse quarto? Muitas vezes, né, num divórcio, o que acontece? O marido vai embora, a mãe põe o filho naquele lugar, você agora é o homenzinho da casa, vai dormir com a mamãe. Aí potencializa. Então, a gente tenta desvincular isso. Que essa criança tenha um quartinho dela, que ela continue ocupando o lugar de filho. Lembra das caixinhas? Eu tenho que ter o filho no lugar de filho, o pai no lugar de pai, a mãe no lugar de mãe. E marido e mulher são outras figuras. Então, a gente na clínica trabalha muito isso. Quem é pai, quem é marido, e quem é mãe e quem é esposa. Quem era seu pai como pai e quem era o seu pai como marido. São estruturas diferentes. E às vezes a criança põe tudo no mesmo lugar. Defende a mãe como se fosse ali esposa do próprio pai, vamos dizer assim, toma as dores. Então, isso a gente trabalha na clínica infantil, mas também trabalhamos na clínica adulta. Porque essas memórias, ainda que não, muitas vezes recente, não tem o sentimento, né? Então, a gente trabalha isso nas duas clínicas. Com a criança, para evitar um pouquinho algo mais profundo, mas a neurose vai estar ali. Mais alguém? Mais alguma pergunta, pessoal? Eu gostaria de fazer uma pergunta, licença, Melissa. Oi, Olá, primeiro, obrigada pela palestra, muito boa, fiquei muito feliz em rever vocês. bom. E, em segundo lugar, é a pergunta. Eu Diga. tenho uma dificuldade com o mito de Édipo, porque ao longo da história, ele foi doado na fase oral. E quando ele estava na fase edípica, ele estava com a mãe adotiva, certo? Então, o natural não teria ele ter rivalizado com a mãe adotiva? Rivalizado não, ele ter rivalizado com o pai adotivo e ter a mãe como a figura da fantasia? Você diz no mito? Isso. Porque para mim ele era um bebê, então ele estava na fase oral. E ele passou pela fase edípica quando ele estava com os pais Adotado. adotivos. Isso. Então a Isso. mãe não seria. Então ele não teria exatamente o motivo para voltar. Na minha cabeça, né? Óbvio. Ele volta para outra. Você diz porque ele saiu deixa essa mãe e esse pai e volta. Isso, porque Ele quando. sai. Não, mas ali o processo é subjetivo. Mas vamos dizer aqui numa fantasia que ele passou por esse processo do complexo de Édipo durante essa nova família adotiva dele. E exatamente por ele ter criado um vínculo de amor, né, fraterno com esses pais, que ele vai embora. Porque o oráculo revela que ele vai matar o pai e a mãe. E para ele, aqueles dois eram o pai e a mãe. E ele não aceita matar os pais, né?
já numa relação de amor com aqueles pais. Por isso que ele vai embora. Entendi, obrigada. Porque na minha Não sei cabeça. se era essa a sua pergunta. Não, assim, sim, mas porque na minha cabeça ele estava passando pela fase edípica com os pais adotivos. Então, ele ficaria, ele rivalizaria com o pai nessa época. provavelmente, né, é subjetivo. Nós não temos Não, sim, sim. esse link na história, mas se todos passamos por esse processo, ele deve ter passado subjetivamente também com essa família. Mas o fato dele ter passado ali, na verdade, não afastou a busca por essa relação primária, que eram os primeiros lá, né? Por isso que eu até disse que mesmo uma criança que foi muitas vezes adotada, que passou por uma casa de acolhimento, ela vai ter a estrutura da família adotiva num processo ali de suporte, de afeto, de carinho. Pode ser que ela passe por um processo edípico com essa família nova também, ela vai passar, pode ser não, ela vai passar. Que forma ela vai passar, eu não sei. Mas, de certa forma, essa família primária, ela vai acompanhar essa criança pro resto da vida. Obrigada. E uma Imagina. outra questão só, caso alguém queira fazer outra pergunta, eu espero. Alguém quer perguntar? Espera só um pouquinho, Helena. Essa parte do Édipo em si, do complexo de Édipo. Você falou que hoje em dia, antes era de 4 a 6 anos, hoje em dia pode ser de 3 a de um infinito. Uma questão de uma criança adotada, você falou. Quando ela acha as figuras, não quando ela acha, mas quando ela começa a assumir uma certa figura materna e paterna, vamos dizer com 12, 13, 14 anos. Ela pode reviver essa situação edípica ou ela já viveu na infância e está pronto Não, ela Você lembra revive. dizer? Revive. Na verdade, a Freud traz, num primeiro momento, no texto da dissolução do complexo de Édipo, ele traz que o complexo de Édipo ele se encerra na fase fálica, que né, para quem estudou sabe, que é ali nos 5 anos, 6 anos de idade. Num segundo momento, depois, ele revê essa teoria e diz que não. A criança ela passa pelo Édipo, né, na teoria dele, de 4 a 5, 6 anos, na base de 5 anos, na verdade, e depois, na puberdade, ele revive esse Édipo. Por quê? Porque quando ele passa pelo Édipo ali na fase dos 5 anos, ele está nessa relação onde ele renuncia, não renuncia, eu vou ficar com esse pai, eu vou ficar com essa mãe, eu tenho que entregar, eu tenho que sair desse emaranhado aqui. Quando ele consegue sair do emaranhado, o que ele precisa fazer? Ocupar esse vazio. Então, o segundo momento do Édipo, provavelmente ali, principalmente na puberdade, é buscar um substituto para aquela relação. Aí que ele vai buscar um outro para ocupar aquele lugar, já que ele não pode ter o pai e a mãe. Então, uma segunda fase, sim, acontece na puberdade. Tá? Só que a puberdade, ela encerra, né? A adolescência, não. Então, isso reflete muito na fase adulta também. Oi, Helena, pode perguntar. Obrigada. E eu queria saber como acontece em crianças com autismo que têm dificuldade com a linguagem. Essa fase. Com a dificuldade com a linguagem? Isso, a dificuldade. Muitos têm a questão da dificuldade na fala, né? No se expressar. O autismo é uma característica ali que às vezes demora mais, tem os não verbais, né? Mas a fantasia, a relação, o Édipo, ele não se passa. Algumas crianças se expressam, né? Igual eu falei, tem muitos vídeos aí da expressão da criança. Outros não se expressam. Você não vai ver ali uma expressão, um comportamento
que vá identificar o Édipo, mas a fantasia infantil vai ocorrer. Ele vai dentro do processo, né, da fantasia, da relação com aqueles cuidadores, a ambivalência vai nascer ali, de amor e ódio com quem está cuidando dessa criança, mesmo que ele não tenha uma relação verbal. Vai na questão da curiosidade, da fantasia. Obrigada. Mais alguém? Não sei até que horas a gente vai. Já encerramos. 9h15. É isso? Tá todo mundo fechado. Vamos tirar uma foto, gente. Apareçam. Mesmo que estejam dormindo. Mesmo que esteja dormindo com o pai e com a mãe. O Átila falou, sai da cama do pai e da mãe 2 minutos. Deixa esse Édipo um pouco. Né? Pede licença ali. Ou tira, aparece com eles também, não tem problema. Melissa, Oi. Melissa, Sim. boa noite. Só quero te agradecer. Palestra maravilhosa. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. Obrigada pela presença de vocês. Pessoal, a Juliana está aqui na sala, ela quer fazer uma foto. Vocês estão uma turma tão linda hoje, mais de 60. E aí ela pediu se vocês puderem abrir as câmeras. Que? Ela vai fazer uma foto de vocês em casa, uma foto da turma aqui, e depois ela vai fazer uma montagem para vocês. Vai pra cá. Não vou cobrir ninguém. Aquela cena depois dos 50, tirar o óculos, esqueci. Olha, todo mundo em casa que abriu a câmera, eu vou pedir uma gentileza. Abra o microfone para vocês virem para a primeira tela. Tá? Pode abrir o microfone para foto, depois vocês fecham. Estou tentando trabalhar aqui. Mas estão lindas. Só estou trabalhando 50. Vou fazer um pagodão. Cadê as outras telas? Gostoso, ó, um monte de gente. Que bom, obrigada por vocês terem vindo. Gente de casa, muito obrigado, viu, gente? Já saíram na foto aqui. Tiramos, tá? Muito obrigada. Obrigada pela palestra. Obrigada, boa noite. Obrigada, Melissa. Obrigada, pessoal. Boa noite. Tchau, boa noite. Tchau, tchau. Obrigada. Boa noite. Bom, quem quiser vir, não sei se já a roda de conversa todo mundo já se inscreveu, se não se inscreveram.